Quanto mais silencioso você fica, mais consegue ouvir. O silêncio não significa fraqueza, meus amigos. Não significa que você desistiu. Não significa que você está brincando. Às vezes, o silêncio é a atitude mais forte que você pode tomar. Uma atitude tão poderosa que abala o mundo deles, sem você dizer uma palavra. Então, antes de mergulharmos, clique no botão curtir. Se você já sentiu a necessidade de ficar em silêncio só para se reencontrar, inscreva-se. Se você está trilhando esse caminho de paz, poder e propósito, acredite, você não está sozinho. Fica comigo, porque o que estamos prestes a descobrir pode mudar para sempre a maneira como você vê o silêncio. Ei, pessoal, imaginem isso. Você é uma chama, constante e brilhante. Mas toda vez que se aproxima demais de alguém, essa pessoa age como se pudesse tocar o fogo sem se queimar. Ela aquece as mãos, aproveita a luz, mas esquece que o fogo tem poder. E então, um dia, essa chama para de brilhar para ela. Você não anuncia isso, não faz cena, apenas fica imóvel. Aquele calor que eles davam como certo, agora se foi. Agora eles estão com frio. Agora sentem falta dele. Agora eles finalmente sentem o que o silêncio realmente significa. Porque aqui está a verdade, e digo isso com amor. Algumas pessoas não valorizam sua presença até que ela se torne sua ausência, até que sua voz se torne uma memória, até que sua energia se torne um vazio. E quando você fica em silêncio, não com ódio, não com ego, mas com clareza, algo dentro deles começa a se desvendar. Veja, fomos alimentados com essa mentira de que, se você se importa, você deve perseguir. Que amor significa provar seu valor? Para alguém que não tem certeza, silêncio significa desistir. Mas estou aqui para lhe dizer que isso é falso, isso é ruído. A verdadeira força não está em gritar, está na quietude. O verdadeiro poder não está no esforço constante. Está em escolher quando se afastar, quando proteger sua energia, quando parar de distribuir pedaços de si mesmo para pessoas que continuam jogando-os fora. Você não fica em silêncio para puni-las. Você fica em silêncio para se recuperar, para lembrar à sua alma que ela não precisa de barulho para ser ouvida, que sua paz não está aberta a negociações. Um homem estoico. Ele não grita, não implora. Ele observa. Ele decide. Ele age com intenção calma. E é isso que os deixa loucos, porque eles esperam drama. Eles esperam que você lute por um lugar à mesa que você construiu. Mas quando você fica em silêncio, quando você nem discute, é aí que a verdade começa a sussurrar no ouvido deles. Entende? Quando você para de reagir, eles começam a refletir. Quando você para de explicar, eles começam a lembrar. Quando você para de aparecer, eles finalmente veem o quanto você sempre valeu. E não é mais seu trabalho lembrá-los disso. E não me interpretem mal. Ficar em silêncio não significa que você é insensível. Significa que seu coração finalmente se cansou de gritar em salas vazias. Significa que você parou de dançar para chamar atenção. Parou de estar disponível para pessoas que nunca estiveram prontas para valorizar o que você traz. Porque você não é apenas uma mensagem. Você não é apenas uma resposta. Você é uma experiência completa. E quando essa experiência desaparece, ela deixa um silêncio mais alto do que qualquer adeus. Então, meus amigos, se vocês estão nessa situação agora, se vocês se afastaram, ficaram em silêncio e começaram a escolher a si mesmos novamente, quero que escrevam isso nos comentários. Meu silêncio tem poder. Digam isso, sintam isso, assumam isso e, se essa mensagem estiver tocando vocês em algum lugar profundo, parem um segundo para respirar. Cliquem no botão curtir. Inscrevam-se para receber mais. Fiquem comigo, porque estamos prestes a percorrer exatamente o que acontece na mente deles dia após dia, quando seu silêncio se torna a voz mais alta que eles não podem ignorar.
Seu silêncio não é vazio, é sagrado, é forte, é suficiente. Meu silêncio tem poder. No primeiro dia, a confusão se instala. Não é o silêncio que dói. É o que o silêncio começa a revelar no primeiro dia. Está tudo quieto, estranhamente quieto, e eles não sabem o que pensar disso. Imagina estar em uma sala onde um relógio estava sempre fazendo tic-tac, constante, familiar. Você nunca prestou muita atenção ao som até ele parar. E de repente, esse silêncio não é paz, é desconforto, é um ponto de interrogação pairando no ar. É assim que o seu silêncio parece para eles no primeiro dia. No começo, eles não entram em pânico, eles racionalizam. Talvez ele esteja apenas ocupado, talvez esteja cansado, talvez o celular dele tenha descarregado. Eles atualizam o chat, verificam a data. Nada, nenhuma mensagem nova, nenhuma resposta. E, pela primeira vez, sentem algo que não esperavam: incerteza. Começam a se perguntar: ele está bravo comigo? Eu disse algo errado? Ele está tentando se vingar de mim? Não, meu amigo. Você não está tentando se vingar de ninguém. Você está voltando a ser você mesmo. Veja, a mente não gosta de silêncio quando está acostumada ao barulho, assim como o oceano não gosta de calma quando está acostumado a tempestades. Então, quando você fica em silêncio, não como uma tática, não como um jogo, mas como uma declaração de paz interior, eles não sabem como lidar com isso, porque as pessoas esperam que você reaja. Explique. Continue aparecendo. Mesmo quando elas pararam de apreciar isso. Você sempre foi aquele que se aproximava, sempre consertando, sempre tentando manter a conexão viva. E no momento em que você para, no momento em que você se afasta, a mente que antes eles usavam para ignorá-lo, agora fica obcecada com o seu silêncio. Esse é o poder do desapego. Mas sejamos realistas, não é fácil. O primeiro dia é difícil para você também. Você está acostumado a dar, a aparecer. Você pode estar lutando contra a vontade de responder à mensagem, de verificar a história deles, de ver se eles perceberam. E essa vontade é a sua criança interior perguntando: eles se importaram? Mas respire, meu amigo. É aqui que você cresce, porque o silêncio não é apenas ficar quieto. É sobre enfrentar seus próprios medos. O medo de ser esquecido. O medo de que eles simplesmente sigam em frente. O medo de que sua ausência não importe. E é aí que a mentira se insinua. Se eu ficar em silêncio, eles vão me esquecer. Se eu não disser nada, eles vão me substituir. Se eu não lembrar eles, vão achar que eu nunca me importei. Mas deixa eu desmascarar essa mentira. As pessoas não esquecem a presença, elas esquecem o barulho. Se você sempre foi apenas uma conveniência, elas vão esquecer. Mas se você causou impacto, se sua presença trouxe paz, paciência, equilíbrio, elas sentirão sua ausência, não imediatamente, não de uma vez, mas acredite, elas sentirão. À medida que os minutos se transformam em horas e as horas em um dia inteiro, esse silêncio se torna pesado. Não porque você disse algo, mas porque você não disse nada. É aí que as perguntas começam a ecoar em suas mentes. É aí que elas olham para o celular por mais tempo do que costumavam. É aí que elas começam a se perguntar: por que ele não está reagindo? Porque reações são fáceis de obter. Atenção é barata. Mas a ausência com dignidade é diferente. É aí que a mudança começa. É aí que eles sentem pela primeira vez, não no coração, mas no ego. Porque o primeiro golpe é sempre no ego. E o ego odeia incertezas. Mas você não está aqui para satisfazer egos. Você está aqui para se erguer e manter sua postura, para proteger sua energia de ser desperdiçada em lugares que não nutrem sua alma. E no primeiro dia, seu silêncio ainda não é compreendido, mas é sentido. E a partir desse momento, começa a se desenrolar na mente deles, como um quebra-cabeça
que não conseguem resolver. Você não os ignorou. Você ignorou o seu antigo eu, aquele que implorava para ser visto, que dava demais, que ficava por muito tempo. Essa versão se foi. Esta versão está firme. Então, enquanto o relógio corre e eles esperam pela mensagem que não vai chegar, você mantém a postura, não persegue, não explica, fica quieto, porque o silêncio é o seu santuário. Agora não é fraqueza, é sabedoria. Deixe-os ficar na incerteza. Deixe o silêncio falar por você. E se você está passando por isso hoje, se você está mantendo esse silêncio com coragem e clareza, quero que escreva isso nos comentários. Dia 1. Eu mantenho meu poder. Diga em voz alta. Escreva. Mostre para si mesmo. Mostre para o mundo ao seu redor. Deixe que eles vejam você. Fique na sua quietude e fique comigo. Porque no segundo dia é quando o ego começa a falar mais alto e é quando o verdadeiro teste começa. No segundo dia, o ego tenta preencher o silêncio. Eles não sentem sua falta até que o controle que tem sobre você comece a desaparecer. O segundo dia não vem com uma explosão. Ele vem com tensão. Silenciosa, sutil, mas pesada. E dessa vez, não é a confusão que preenche o ar. É o ego. No primeiro dia, eles se convenceram de que você provavelmente estava ocupado com alguma coisa. Eles disseram a si mesmos que você mandaria uma mensagem. No fim, eles se deram esse falso conforto, aquela pequena almofada do ego para se apoiar. Mas agora, já faz muito tempo. Nenhuma mensagem, nenhum contato, nenhuma história, reação, nenhum "estou pensando em você". Nada, só o seu silêncio calmo e deliberado. E isso os assusta mais do que a raiva jamais poderia, porque agora eles não sabem o que está rolando na sua cabeça e as pessoas temem o que não podem prever. O ego odeia o silêncio. Ele se alimenta de reação, controle, da ilusão de poder. Então, quando você fica em silêncio, ele entra em pânico, começa a sussurrar para eles. Por que ele não está mordendo a isca? Por que ele não está perseguindo? Por que ele parece tão distante? E de repente, o silêncio se torna insuportável. Não porque eles sentem falta das suas palavras, mas porque sentem falta do controle que achavam que tinham sobre você. Eles começam a postar coisas sutis no começo. Uma nova selfie, uma citação vaga, algo que grita: "Estou bem", mas sussurra: "Você está vendo". Não é o amor falando, é o ego pescando. Eles verificam se você viu a história deles, se curtiu alguma coisa, se talvez você escorregou e deixou um rastro. E quando eles não veem nada, isso dói mais do que qualquer insulto, porque você nem está mais jogando. Você não está no jogo. Você saiu do campo, meu amigo. Você não está ignorando eles para provar um ponto. Você não está negando atenção para manipular. Você simplesmente escolheu a quietude em vez do espetáculo, a paz em vez da pressão, a dignidade em vez do desespero. E isso quebra o padrão deles. As pessoas que dependem da sua reação para se validar sempre desmoronam quando você fica em silêncio, porque o seu silêncio diz a verdade. Ele diz: "Não estou esperando a sua aprovação". Ele diz: "Você não pode mais me empurrar e puxar". Diz que não vou mais me apresentar para alguém que aplaude quando quer e desaparece quando não quer. Eles achavam que você iria ceder, achavam que você iria quebrar. Achavam que seu silêncio era temporário, mas agora é o segundo dia e você ainda está firme. Você ainda está calmo. Você não cedeu e agora eles estão começando a ceder. Mas vamos falar sobre você por um segundo, porque essa parte aqui é onde fica difícil. É aqui que a mente prega peças em você. Você vai querer verificar o perfil deles. Você vai querer ver se eles estão pensando em você. Você vai querer postar algo só para ver se eles percebem. Mas ouça-me com atenção.
Não deixe o ego te arrastar de volta para o caos do qual você acabou de escapar. Este é o teste da sua disciplina emocional. O mundo vai te dizer: faça com que eles sintam sua falta. Mas um homem estoico não precisa ser sentido. Ele precisa ser respeitado. E esse respeito começa com o modo como você se respeita. Você não precisa de atenção. Você precisa de alinhamento. E se eles precisam da sua reação para se sentirem seguros, isso não é amor, é dependência. Você não está em uma missão para ser visto. Você não está brincando de gato e rato. Você está parado porque percebeu algo que a maioria das pessoas nunca percebe. O silêncio não é apenas ausência, é presença sem concessões. Então, deixe o ego gritar, deixe as dúvidas sussurrarem, deixe a tentação surgir e então respire. Mantenha o foco, mantenha-se firme, porque você não está mais provando nada para ninguém. A versão de você que buscava validação deixou o prédio. Esta nova versão. Você fala com seu silêncio, você se move com intenção, você não reage à provocação, você se eleva acima dela. E se eles não conseguem lidar com isso, se não conseguem lidar com a ausência da sua atenção, é porque nunca estiveram prontos para a profundidade da sua presença. Então, aqui estamos nós. Dia 2. Eles postam. Você não recua. Eles esperam. Você fica em silêncio. Eles testam. Você mantém sua postura. Isso é poder. Isso é crescimento. Isso é estoicismo em ação. E se você está aqui agora, sentindo a pressão, lutando contra o impulso, mas escolhendo a paz de qualquer maneira, quero que escreva isso nos comentários. Dia 2. Eu não recuo, não recuo. Diga isso. Mostre isso. Deixe que seja uma mensagem para você mesmo e para o mundo ao seu redor, porque amanhã as perguntas ficarão mais altas. As memórias começarão a inundar sua mente e é aí que o silêncio deixa de ser confuso ou ameaçador e começa a se tornar real. Fique comigo. Dia 3. Eles começam a repetir tudo. Você não precisa do encerramento de alguém que nunca valorizou sua clareza. O terceiro dia é diferente. O silêncio agora parece uma presença, como se alguém estivesse sentado em silêncio do outro lado, olhando sem falar, forçando-os a se olharem. Não se trata mais de você estar ocupado. Essa desculpa expirou. Agora é sobre por que você não voltou. E isso, meu amigo, é importante. Quando eles começam a fazer algo que nunca pensaram que fariam, eles voltam no tempo. Eles começam a vasculhar, reviver, reanalisar cada palavra que você disse, cada mensagem que você enviou, cada conversa que antes parecia normal. Agora é uma pista, um rastro, um sinal. Eles percorrem conversas antigas tentando decifrar algo que nunca esteve escondido. Eles ouvem suas notas de voz, não por conforto, mas por sinais que perderam. Ele parecia distante. Houve uma mudança no tom. Houve um momento que eu não percebi. E, de repente, eles estão assistindo a um filme do passado, quadro a quadro, na esperança de descobrir quando o homem que deu tanto começou a não dar nada. Mas aqui está a verdade. Você não mudou de repente. Você não ficou distante do nada. Você simplesmente parou de falar em um espaço que não ecoava de volta. Você se cansou de tentar provar seu valor para alguém que tratava seu esforço como ruído de fundo. Então, você fez a única coisa que eles nunca esperavam. Você parou de aparecer, e agora eles percebem tudo. Sua maneira calma de falar, suas mensagens matinais, a maneira como você os fazia se sentir seguros quando tudo o mais parecia caótico. Tudo isso faz falta, muita falta. Mas vamos dar um zoom aqui, porque o que eles realmente sentem falta não são apenas as coisas que você fazia, é como você os fazia se sentir em relação a si mesmos. Quando você estava por perto, você não apenas falava, você os fazia se sentir ouvidos. Você não aparecia só por aparecer.
Você chegava com uma intenção, e agora essa intenção se foi. É aí que o arrependimento começa a se formar, não totalmente desenvolvido, mas nascido no silêncio. Silencioso, sutil, mas real. Porque as pessoas sempre se lembram da energia que a sustentava quando seu mundo estava girando. E você, meu amigo, era essa energia. Mas não vamos fingir que essa parte é fácil para você. No terceiro dia, você também sente a atração. Você pode sentir a energia deles tentando alcançá-lo. Você pode sentir a tentação de enviar uma mensagem, explicar, quebrar o silêncio, apenas para esclarecer as coisas. Mas, no fundo, você sabe que isso só os privaria da lição. Sua ausência está aqui para ensinar, porque você foi claro, você foi consistente. Você não desapareceu por confusão. Você se afastou por clareza, e agora que eles estão lidando com o eco de suas próprias ações, eles finalmente estão começando a perceber algo. Eles tinham algo real, perderam e agora não sabem se isso vai voltar. Mas é aqui que vamos desmascarar a mentira. Eles disseram a si mesmos que você sempre estaria lá. Eles acreditaram que você sempre entraria em contato. Eles presumiram que sua consistência significava acesso eterno. Errado. Consistência é um presente, não uma garantia. E quando esse presente é tirado, ele revela quem realmente o valorizava e quem simplesmente o esperava. Então agora, no terceiro dia, eles ficam sentados na quietude, rolando a tela, lembrando, desejando. Eles repetem suas últimas palavras na cabeça, como uma música presa no repeat. Eles tentam lembrar do seu tom exato, da sua pausa. Você está andando de um lado para o outro porque, em um mundo cheio de barulho, você era uma força silenciosa. E agora essa força se foi. Mas aqui está a parte bonita para você. Você não está amargo, não está esperando que eles sofram. Você não está rezando para que eles se arrependam. Você está apenas caminhando em silêncio, com a cabeça erguida, finalmente percebendo que seu valor não é definido pela frequência com que você é visto. É definido pela profundidade com que você é sentido quando se vai. Você não os abandonou. Você cresceu e saiu do espaço em que eles continuavam te encolhendo. Então, se hoje você sentir vontade de se explicar, de dar a eles mais uma chance de entender, pare, respire, lembre-se. Um homem de clareza não implora para ser entendido. Ele permite que o silêncio ensine o que as palavras nunca poderiam. Se esta mensagem está tocando seu coração agora, se você sente aquele puxão familiar do passado, mas está de cabeça erguida em seu crescimento, escreva isso nos comentários. Dia 3. Eu caminho na clareza. Deixe isso ser uma mensagem para o seu antigo eu. Deixe isso ser uma mensagem para eles. Deixe isso ser uma mensagem para o mundo ao seu redor. Porque amanhã o silêncio se torna pessoal. Fique comigo. Dia 4. O silêncio se torna pessoal. Às vezes, o despertar mais alto é quando seu nome para de iluminar a tela deles. Agora cruzamos para um território desconhecido. O silêncio não é mais apenas perceptível, é pessoal. O quarto dia não parece confusão, não parece um teste. Parece uma mudança real. Algo dentro dele sussurra. Ele realmente não vai voltar desta vez. E esse sussurro atinge mais forte do que qualquer grito. Até agora, eles têm tentado manter a calma. Eles têm mentido para si mesmos, dizendo ao seu ego: ele vai mandar uma mensagem. Ele sempre manda. Mas o quarto dia chega como uma névoa que não se dissipa. A energia mudou e agora não se trata mais de imaginar o que está acontecendo com você, mas o que está acontecendo dentro deles. Veja, quando você fica em silêncio pela primeira vez, eles ainda acham que estão no controle. Mas no quarto dia, essa ilusão começa a desmoronar e eles começam a sentir isso não na cabeça, mas no peito. Naquele buraco no estômago onde mora a verdade, é lá que ela vai parar. E aqui está o que é louco.
Não é porque você disse alguma coisa, é porque você não disse. Eles não conseguem lidar com o fato de você não ter reagido, de não ter explodido ou saído com um discurso dramático de despedida. Não, seu silêncio não foi uma saída. Foi um limite. Silencioso, digno, sem desculpas. E agora isso está começando a pressionar o orgulho deles, porque o silêncio não é mais apenas um espaço. É um reflexo, um espelho, que os força a olhar para o papel que desempenharam. E é aí que entra o desconforto. Eles voltam nas conversas, aumentam sua última mensagem como se fosse um texto sagrado. Começam a analisar seu tom, seus emojis, o tempo entre suas respostas, na esperança de encontrar o momento exato em que sua energia mudou. Mas a questão é, não houve um momento. Houve um acúmulo, um lento desgaste da sua paciência, uma observação silenciosa de padrões, uma gradual percepção de que você estava se dedicando a alguém que aproveitava quando queria e ignorava quando não queria. E você finalmente parou de se dedicar, não para punir, não para provar nada, mas porque percebeu que estava regando um jardim que não queria crescer com você. Agora eles sentem aquele vazio que nunca imaginaram que viria, aquele espaço que você antes preenchia. Então, naturalmente, agora está vazio. Aquela atenção que você dava tão naturalmente se foi. Aquela presença que você trazia sem tentar, silenciosamente. E desta vez, não há nenhum. Ei, você está bem? Da sua parte para suavizar o golpe. Não há nenhum, só estou verificando. Não há rede de segurança, porque você era a rede de segurança. E é isso que os atinge mais fortemente. Eles achavam que poderiam se afastar, agir com distância, tratar você como uma opção, e você ainda estaria lá, ainda apareceria, ainda provaria seu valor, mas não dessa vez. Dessa vez, você não disse uma palavra, e isso diz tudo. E olha, sejamos realistas. Pode ser que ainda doa um pouco para você também. Talvez você sinta falta deles. Talvez sinta falta das risadas, das conversas tarde da noite, da conexão. Mas você sente falta dessas coisas com alguém que não conseguia ver o seu valor quando você o oferecia de graça. E você chegou ao ponto em que sentir falta de alguém não é motivo suficiente para trair a sua própria paz. Isso é crescimento. É isso que torna esse silêncio diferente. Você não está mais buscando clareza. Você é a clareza. Você não está reagindo à confusão. Você está acima dela. E quando eles finalmente começam a sentir o peso disso, não é rejeição. Eles estão sentindo a compreensão. A compreensão de que sua presença nunca foi algo a ser menosprezado. Porque agora eles estão aprendendo que silêncio não significa ausência. Significa que você é tão importante que sua quietude deixa um vazio. Essa é a diferença entre ruído e impacto. O barulho exige atenção. O impacto deixa uma marca. E se você chegou ao quarto dia sem ceder, sem quebrar o silêncio, só para alimentar seus velhos hábitos, preciso que você digite isso nos comentários agora mesmo. Dia 4. Eu sou a calma. Deixe isso ecoar. Deixe isso assentar. Deixe o mundo ver como é quando um homem escolhe a presença em vez do desempenho. Porque amanhã, o silêncio não vai parecer apenas pessoal. Vai parecer poder. Fica comigo. Dia 5. O controle escapa. O segundo. Eles não conseguem te prever. Eles começam a entrar em pânico. No dia 5, o silêncio não é apenas uma questão, é uma tempestade. Não do tipo com trovões e relâmpagos. Não. É do tipo que faz Bru ficar em silêncio. Do tipo que faz as pessoas andarem de um lado para o outro com um sorriso no rosto, mas uma guerra no peito. Veja, agora não se trata mais de se perguntar se você está bem, nem mesmo de esperar por uma mensagem. Trata-se de perder o controle, e eles sentem isso. Você costumava ser previsível, confiável.
o homem que sempre dava notícias, aquele que acabava voltando, não importava o quanto eles o afastassem. Mas agora nada. Você está parado, em silêncio. E esse silêncio está mexendo com tudo o que eles achavam que sabiam. Porque quando alguém acha que tem controle emocional sobre você, seu silêncio é uma traição ao ego deles. Isso diz a elas que você não tem mais espaço em mim. E isso, meu amigo, é assustador. Então, o que elas fazem? Elas começam a tentar chamar sua atenção sem parecer que estão tentando. Talvez seja uma história enigmática, uma foto aleatória com outra pessoa, uma postagem engraçada com seu nome escrito por toda parte. Mas eles não vão te marcar. É tudo isca, tudo isso, porque se você reagir, mesmo que seja só uma vez, isso confirma que eles ainda têm um pedaço de você, uma reação. E o ego deles volta a respirar. Mas você não reage. Você fica em silêncio. Você se tornou a calma que eles não conseguem abalar. O fantasma de um homem que costumava responder instantaneamente, agora invisível, mas não por rancor, por paz, por clareza. Eles achavam que o silêncio era algo com que podiam brincar. Que se afastassem, você viria correndo. Que se lhe dessem menos, você daria mais. Mas você não fez isso. Você deu um passo atrás e nunca mais voltou ao jogo. É isso que torna essa parte tão dolorosa para eles. Porque isso não é apenas ausência, é a prova de que você mudou, de que eles não têm mais o mesmo controle emocional que tinham antes. E para alguém que se alimentava da sua validação, isso é devastador. E não vamos mentir, esse momento também pode ser estranho para você. Tem uma parte de você que se lembra de como era, aquele que checava o celular, esperando por um sinal, aquele que analisava demais cada palavra deles, imaginando o que significava. E agora os papéis se inverteram. Você não está sentado na amargura. Você está sentado no controle, não sobre eles, mas sobre si mesmo. E é assim que o poder real se parece. Você evoluiu. Você superou o ciclo. Você não é mais um participante no drama de outra pessoa. Você é o diretor da sua própria peça, e essa mudança faz toda a diferença. Eles sentem isso no fato de você não recuar, de não perseguir, de não quebrar mais o silêncio para confortá-los. E é isso que eles percebem no quinto dia. Você não está apenas quieto. Você se foi de uma forma que eles nunca esperavam, porque as pessoas se preparam para a distância, se preparam para discussões, se preparam para o drama. Mas o que elas nunca esperam é dignidade, e seu silêncio está cheio dela. Você não está sumindo. Você está crescendo. Você não está evitando. Você está evoluindo. Você não está se fazendo de difícil. Você se tornou difícil de abalar. Vamos deixar claro. Não se trata de provar nada. Trata-se de preservar sua paz. Não se trata de magoar alguém. Trata-se de finalmente se curar. E quando eles percebem que não têm mais acesso à sua energia, não porque você os bloqueou, mas porque você os superou, é aí que o pânico se instala. Agora eles não sabem como chegar até você, não sabem como te entender. E a verdade é que nunca souberam. Eles nunca tentaram entender sua alma. Eles estavam tentando controlar sua reação, mas isso acabou. Agora, você não é mais um fantoche. Você cortou os fios e seu silêncio. Essa é a sua liberdade, andando de cabeça erguida e sem se incomodar. Então, se você está se mantendo forte agora, se você sente a mudança e está mantendo os pés no chão, mesmo com o barulho aumentando, deixe isso nos comentários. Dia 5. Eu mantenho a estrutura. Deixe ecoar pelo seu passado. Deixe que isso te lembre da tempestade que você sobreviveu. Deixe que isso mostre ao mundo como é a verdadeira quietude. E fique comigo, porque amanhã esse silêncio se transformará em algo mais profundo. Arrependimento. Dia 6. O arrependimento se insinua no silêncio. O que antes parecia poder agora parece punição. Mas não é você quem está aplicando essa punição.
A vida é o dia 6. E agora não se trata mais apenas de sentir sua falta. Trata-se de perceber que eles podem realmente ter perdido você. O silêncio que antes parecia temporário começa a parecer permanente. E é aí que o arrependimento se insinua, não de uma vez, mas como um lento vazamento no coração. Você sabe, daqueles que você não percebe até que tudo ao seu redor começa a parecer mais pesado, mais frio, mais vazio e, o pior de tudo, não há nenhuma grande briga para culpar, nenhum final dramático, nenhuma explosão, apenas quietude. Seu silêncio não é alto, mas é agudo. Ele corta todos os e se, e ele vai voltar, porque agora, no fundo, eles não têm mais tanta certeza. É aí que eles começam a pensar de uma maneira que nunca pensaram antes. Não se trata mais de verificar se você viu a história deles. Não se trata mais de jogar iscas para obter uma reação. Aquele ego inflado se foi. Agora é: eu estraguei tudo? Eu fui longe demais? Ele finalmente desistiu de mim? E aqui está a verdade. Eles não estão acostumados com isso. Não estão acostumados com alguém que não cede. Não estão acostumados com alguém que escolhe a si mesmo, em vez de manter a paz. Eles não estão acostumados com alguém que vai embora silenciosamente e não olha para trás. Porque, sejamos honestos, a maioria das pessoas não vai embora. Elas ficam, mantêm as portas entreabertas, dão pequenos sinais para permanecer na mente de alguém. Mas você foi embora com graça, foi embora com dignidade, não anunciou sua saída, apenas parou de agir. E esse silêncio diz o que as palavras nunca poderiam dizer. Não preciso que você veja meu valor, eu mesma vejo. E é aí, meu amigo, que o arrependimento começa a florescer. Eles se lembram da maneira como você ouvia, da maneira como falava calmamente quando eles estavam confusos, da maneira como você estava presente, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente. Você deu sem esperar nada em troca. Você apareceu quando era inconveniente, você se importou quando não era fácil. E agora eles percebem que não perderam alguém que queria ser amado. Eles perderam alguém que sabia amar. Esse é um tipo diferente de dor, do tipo lento, que parte a alma. Mas vamos voltar o foco para você por um segundo, porque sei que este dia também é difícil para você. Parte de você ainda pode querer entrar em contato para oferecer um encerramento. Mas deixe-me lembrá-lo de algo importante. Você não deve um encerramento às pessoas que ignoraram sua consistência. Você não deve explicações àqueles que descartaram seu esforço. Você não é responsável pela maneira como alguém escolhe lidar com a sua ausência. Você se mostrou com sinceridade, com cuidado, com presença, e agora você se mostrou por si mesmo, afastando-se de tudo que o fazia questionar o seu valor. Você não está jogando. Você está protegendo a paz. Você não está desaparecendo. Você está brilhando silenciosamente, de forma constante e poderosa. Este é o momento em que o arrependimento se torna um professor, não para você, mas para eles, porque a vida tem uma maneira engraçada de mostrar às pessoas o que elas perderam quando é tarde demais para recuperá-lo. E você não está amargo, você não está guardando ódio em seu coração. Você simplesmente encerrou. Você superou a necessidade de explicar seu silêncio. Não é uma arma, é um limite, e limites não imploram para serem respeitados. Eles exigem isso através de ações. E essa ação foi você se afastar, se você chegou ao 6º dia, mantendo seu silêncio, escolhendo sua cura, sentindo o peso, mas sem desistir. Quero que você digite isso nos comentários agora mesmo. Dia 6. Eu libero o passado. Deixe tudo para trás. Não porque não importava, mas porque você importa. Você importa o suficiente para se afastar dos ciclos que te esgotavam. Você é importante o suficiente para escolher o silêncio em vez do autossacrifício.
Você é importante o suficiente para recomeçar, mesmo que isso signifique ficar sozinho por um tempo e ficar comigo, meu amigo. Porque amanhã eles não vão apenas lembrar do que tinham. Eles finalmente vão entender o que perderam. Dia 7. Eles finalmente percebem o que perderam. Às vezes, eles não percebem que você era a paz, até que o mundo deles fique barulhento sem você. Dia 7. Uma semana inteira de silêncio. E agora isso bate, não em sussurros, não em pensamentos passageiros, mas em uma compreensão plena, inegável e comovente. Eles não sentem mais apenas sua falta. Eles sentem o espaço que você deixou para trás. Esse espaço costumava ser preenchido com sua calma, sua presença, seu carinho. Agora só há ecos vazios onde antes havia conexão. Silêncio onde antes havia calor. E esse silêncio está começando a doer, porque eles finalmente percebem. Você não era apenas alguém que mandava mensagens. Você não era apenas alguém com quem conversar à noite. Você não era apenas uma mensagem de bom dia ou um ombro para chorar. Você era a base em que eles se apoiavam, e eles nunca perceberam isso até você se afastar. Isso não tem mais a ver com o ego, que se foi há dias. Tem a ver com perda, perda real, profunda. E o que é pior, é uma perda que eles causaram, mas não podem desfazer. No começo, eles achavam que seu silêncio era uma jogada, um blefe, uma pausa temporária no padrão. Mas agora seu silêncio parece definitivo. Não parece uma pausa. Parece um limite, uma decisão, uma linha traçada na areia que diz que você não tem mais acesso a mim dessa forma. E é aí que o pânico se transforma em dor. Eles passam o dia e percebem quantos pedacinhos de você estavam entrelaçados na vida deles. A música que você costumava tocar, a citação que você compartilhou uma vez, a maneira como você costumava lembrá-los de beber água, fazer pausas ou simplesmente respirar. Agora, essas pequenas coisas parecem grandes, pesadas, gritando silenciosamente. Ele não está aqui. Mas vamos ser claros, essa percepção não é apenas sobre o que eles perderam. É sobre quem você era enquanto estava lá. Você era estável, era gentil, estava presente em um mundo que está sempre distraído. Você prestava atenção quando ninguém mais prestava. Você se importava profundamente, mesmo quando eles não sabiam como receber isso. E agora eles entendem. Agora eles finalmente entendem a diferença entre alguém que os entretinha e alguém que os ancorava. Porque a verdade é que eles não perderam alguém que implorava para ficar. Eles perderam alguém que estava disposto a ir embora quando não era valorizado. E esse tipo de perda dói de um jeito diferente. Mas é aqui que sua força realmente aparece. Você não está mais assistindo às histórias deles. Você não está verificando se eles se arrependem. Você não está esperando pelo pedido de desculpas que talvez nunca venha. Porque essa jornada não é sobre fazê-los ver o que perderam. É sobre você se ver. E quando você realmente se vê, quando finalmente entende o seu valor, você para de lamentar pelas pessoas que fizeram você questioná-lo. Eles achavam que você voltaria. Eles achavam que o seu amor era garantido. Mas o que eles não entenderam é que o amor verdadeiro, maduro, fundamentado e intencional tem limites. E uma vez que esses limites são ultrapassados, uma vez que sua paz é ameaçada vezes suficientes, você não grita, não implora, você desaparece. Não por crueldade, mas por clareza. Você não fica onde é tolerado. Você cresce onde é apreciado. E agora eles estão vendo você crescer de longe, vendo seu silêncio se transformar em autoestima, vendo seu distanciamento se transformar em direção, vendo sua ausência se tornar a lição mais alta que eles nunca pensaram que aprenderiam. Mas a sala de aula está fechada. Agora você não está mais explicando, não está mais provando, não está mais distribuindo lugares na primeira fila para pessoas que nunca aplaudiram quando você estava dando o seu melhor. Você é o prêmio.
Você é a paz. E quem não protegeu isso quando tinha, não pode ter acesso agora que quer. Então, se você está aqui agora, de pé, orgulhoso do seu crescimento, deixando o silêncio ensinar o que suas palavras nunca puderam, quero que você escreva isso nos comentários. Dia 7, eu conheço o meu valor. Diga isso pelos antigos. Diga isso pela versão de você que costumava se contentar. Diga isso pela pessoa que está lendo os comentários, procurando um sinal de que está tudo bem em ir embora e ficar comigo, meu amigo, porque seu silêncio pode ter ensinado uma lição a eles. Mas o que vem a seguir? É aí que você realmente recomeça. Dia 8. O vazio se torna real. Não é a mensagem que eles sentem falta, é o homem por trás dela. Agora estamos mergulhados no silêncio. Dia 8, e algo mudou completamente. Veja, os primeiros dias pareceram um espaço, uma pausa, uma interrupção na rotina. Mas agora parece uma perda, uma ausência real e tangível, não apenas do telefone deles, mas da vida deles. O silêncio se instalou e não é mais algo que eles podem ignorar, porque agora o vazio que você deixou para trás tem uma forma e se parece exatamente com você. Eles sentem isso quando pegam o celular sem pensar e percebem que não há nenhuma mensagem sua. Eles sentem isso quando riem de alguma coisa e instintivamente se viram para compartilhar, mas você não está lá. Eles sentem isso nos momentos de silêncio, quando tudo fica mais lento e não há mais nada para distraí-los da verdade. Você se foi. Não está se fazendo de difícil. Não está dando tempo a eles. Não está punindo-os. Você se foi. E aqui está a parte que realmente dói. Eles não esperavam que isso acontecesse. Eles achavam que silêncio era silêncio. Eles não sabiam. O silêncio pode parecer um coração partido, um arrependimento, uma porta se fechando lentamente que eles não sabem mais como abrir, porque você nunca foi apenas uma presença casual na vida deles. Você era estabilidade, calma, um lembrete de que nem todo mundo vai embora quando as coisas ficam difíceis. Você não trazia barulho, trazia ordem, não oprimia, dava equilíbrio, não exigia atenção. Você dava paz, mas a paz só permanece onde é respeitada. E você foi desrespeitado muitas vezes. Então, agora aquela calma que você trazia se foi, e de repente o mundo ao redor deles parece muito barulhento, muito caótico, muito estranho. Eles tentam substituí-la por conversas, distrações, barulho, mas nada funciona. Porque você não estava apenas preenchendo um papel. Você estava satisfazendo uma necessidade que eles nem percebiam que tinham até que ela se foi. É isso que uma conexão verdadeira faz. Ela não se anuncia. Ela se entrelaça silenciosamente em sua vida, em seus dias, em sua rotina, até que um dia ela se vai e tudo o que resta é o vazio. Mas aqui está a verdade. Eles não te perderam em um momento. Eles te perderam em 1000 pequenos momentos em que não te ouviram, em que não te valorizaram, em que ignoraram sua presença e a confundiram com permanência. Eles te perderam todas as vezes. Eles achavam que você sempre estaria lá, até que um dia você não estava mais. E agora esse silêncio não é algo que você está fazendo com eles. É algo que eles criaram com suas escolhas, com seus padrões, com sua incapacidade de ver o valor de algo até que isso parasse de aparecer. Mas vamos voltar o foco para você por um segundo, porque aqui está o que eu quero que você entenda. Você não se afastou por fraqueza. Não ficou em silêncio porque ficou sem palavras. Você ficou em silêncio porque suas palavras foram desperdiçadas. Porque você cansou de falar vida em um espaço que só ecoava ego. Isso requer força, requer coragem, requer crescimento. E agora, o silêncio que você mantém não é apenas uma ausência. É um limite, uma declaração, uma mensagem silenciosa e inabalável.
Eu não vou ficar onde sou subvalorizado. Você não está mais verificando se eles entenderam. Você não está olhando para trás para ver se eles finalmente perceberam. Você não está esperando um tapinha no ombro ou uma mensagem de texto à meia-noite dizendo: "Sinto sua falta", porque se eles realmente te valorizassem, você não teria que ficar em silêncio para ser ouvido. Você deixou ir, não por frieza, mas por clareza. E se eles finalmente estão percebendo o vazio que você deixou para trás, isso não é mais sua responsabilidade. É o peso da consequência. É o eco da negligência. É o que acontece quando alguém assume que um homem como você estará sempre disponível até que ele não esteja mais. Então, se você está aqui hoje, ainda com os pés no chão, ainda caminhando em silêncio, ainda escolhendo a si mesmo acima de tudo, quero que você digite isso nos comentários agora. Dia 8. Eu sou a presença. Concluindo, seu silêncio não é apenas a ausência de palavras, é a presença de força, clareza e autoestima. Deixe que ele fale mais alto do que qualquer explicação jamais poderia. Se esta mensagem tocou você como vídeo, inscreva-se para ver mais e compartilhe com alguém que precise ouvir isso hoje.